Eu enfim terminei a saga de Tog e eu quero contar tudo aqui pra vocês o que eu achei dessa fantasia. Olá, eu me chamo Graziella e sejam muito bem-vindos ao meu canal, Grazi Book Reads. E depois de 5 anos lendo a saga de Trono de Vidro, eu enfim terminei de ler. 5 anos, exatamente. Motivo, eu não queria entrar de ressaca literária. Eu acompanhava uma youtuber que se chamava a Bella Reads e na época ela tinha meio que devorado alguns livros e falado que muita gente entrava em ressaca literária. E eu peguei meio que um medinho disso. Então pensei, não, eu vou ir com calma. Só que eu fui com calma demais. Eu li os dois primeiros livros em um ano, depois eu li o outro no ano seguinte, e daí eu li o outro no próximo ano, e assim foi, até chegar em 2025 e eu consegui, enfim, terminar estes livros. Mas vamos lá, porque eu quero comentar com você sobre cada um dos livros, porque sim, eu consigo me lembrar exatamente da sensação e da história de todos eles, porque essa saga marcou demais a minha vida. Começando então por Trono de Vidro, volume 1, onde aqui a gente conhece a protagonista Celina e ela é maravilhosa. Nossa senhora. Claro, eu não comecei por Lâmina, eu comecei por Trono de Vidro, sim. Porque eu odeio spoilers e eu fiquei sabendo que se eu começasse por Lâmina, eu ia pegar um spoiler extremamente importante logo lá no último conto e eu não queria isso. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Começar por Trono de Vidro sem conhecer quem é a Celina e ir acompanhando ela no torneio, porque ela tá aqui para se tornar uma das assassinas do rei de Adarlan, enquanto ela está feita como escrava nas minas de sal de Endovier. Então aqui a gente já começa, né, com uma história sofrida, uma protagonista que, cara, cheia de cicatrizes e marcas e dores, ela tá de luto porque ela perdeu o melhor amigo dela também, e ele também era o namorado, então foi uma dor muito grande, ela ainda não tinha conseguido superar. Isso, o príncipe Dorian acaba selecionando a Celina, porque ela tinha uma fama maravilhosa, assim, ser uma das melhores assassinas do que o Arobin criou. Então é claro que ele quis que ela fizesse parte dessa seleção de campeões para lutar ao lado do seu pai, o rei de Adarlan. Então aqui a gente vai conhecendo melhor a fundo, vendo toda essa questão dessa disputa que tem uma sensação meio Jogos Vorazes, só que sem morte, tá, galera? É muito divertido, ela interage bastante com o Kael, que é o líder da Guarda Real, junto com o Dorian, que é o príncipezinho. E, gente, ai, a interação desses três é maravilhosa. Esses três são muito bons, são protagonistas perfeitos. E eu devorei este livro quando eu li, porque também a Celina não tem como não se conectar com ela. Ela é uma jovem leitora. Cara, ela vive num mundo assim, sabe? Viajando, só que ao mesmo tempo ela é muito maquinadora. Ela consegue arquitetar uns planos muito loucos e. Nossa, ela é perfeita. Não tenho palavras. Eu com certeza eu favoritei este livro aqui e eu quero falar pra vocês agora do Em Lâminas Assassina, que foi o segundo livro que eu li, mas muita gente considera como o primeiro. Eu já fiquei um pouco mais entediada, porque não tem muita ação. Eu senti que o primeiro tem mais ação do que este, porém, é óbvio que depois que você lê os outros livros, você entende tudo o porquê que aconteceu do jeito que aconteceu e faz muito sentido. Este livro não é ruim. Muita gente, na verdade, não acha ele lento. Eu que achei, então pode ser uma opinião apenas minha. Mas assim, ele é cheio de histórias importantes. Não dá pra pular este livro aqui, porque ele é extremamente importante, realmente. Tem personagens aqui que vão aparecer lá na frente, que são muito, muito, muito essenciais. E aqui a gente conhece o passado da Celina, todas as dores dela, a questão de como foi perder o melhor amigo dela também. E cara, eu não posso nem pensar muito nisso, porque é um verdadeiro trauma literário pra mim. E é assim, gente, não tem, não dá. Ela é maravilhosa, eu só me apaixonei cada vez mais por ela. Eu não favoritei este aqui, eu dei 5 estrelas, porque eu realmente tinha achado ele mais lentinho, mas eu li muito rápido. E logo em seguida eu peguei, né, no ano seguinte, porque assim, eu comecei a ler este O Trono de Vidro, eu demorei acho que 3 meses pra ler este, e já tinha passado uns 6 meses, e daí eu fui pra Coroa. Em Coroa de Meia-Noite, aqui a gente já vê a Celina, né, como uma campeã do rei. E aqui, este livro, ele é muito mais sombrio do que os outros, porque tem muitos segredos dentro daquele castelo de vidro sendo revelados, tem muita reviravolta, tem muita
perda, tem a morte de uma protagonista extremamente importante aqui. A Celaena tá ficando cada vez mais forte. A gente percebe que ela tá chegando em uma água assim divisória, onde ela precisa seguir para um lado ou para o outro. Tem muitas amizades sendo desfeitas, muitos laços sendo rompidos. E a forma como ela é forçada a se fortalecer, as verdades que ela é obrigada a encarar são muito fortes, mas completamente essenciais até para a construção da protagonista, né? E aí que vem o próximo livro. Mas antes, para falar para vocês, eu também dei 5 estrelas. E aqui viemos para Herdeira de Fogo. Este livro aqui me fez entrar em ressaca literária, tá, galera? Eu confesso para vocês que este livro aqui, de todos, foi o que eu mais odiei. Eu tinha dado 3 estrelas, mas com o passar do tempo, eu entendi que eu só não tava no momento da leitura, então ele é um 4 estrelas pra mim, tá? Ele não é um livro ruim, porém, ele é um livro difícil, porque quando a gente termina a Coroa, a gente sabe que esse livro aqui vai ser dolorido. A Celaena, ela tá desmantelada, então tem muita coisa acontecendo e vai ter um momento de ruptura muito importante. Até a gente aqui conhece, né, o Rowan. De primeira vista, eu odiei ele. A interação deles dois é muito grotesca, eles são tóxicos assim um pro outro. Não adianta, eu peguei ranço do Cale, eu fiquei, né, nossa. E o que estava acontecendo com o Dorian por trás? Ai, pelo amor de Deus, esse livro aqui é dolorido, ele é denso, ele é pesado, ele é difícil, mas ele é necessário. Eu me arrastei, eu demorei literalmente 6 meses para ler este livro e depois disso eu não li mais nada, né? Não tinha lido mais nada, até que a minha irmã mais nova tinha falado pra mim, né, voltar a ler, porque eu já tava 1 ano sem ler nada, e daí me deu uma saudade muito grande. E daí que foi que eu consegui avançar. Fui ler outras coisas, eu tinha meio que abandonado a saga de Trono de Vidro por medo de entrar em ressaca literária de novo, que era o que eu estava fugindo desde o princípio, mas foi inevitável. Eu só li no momento errado, tá? Eu só li no momento errado e aqui a gente vai ter a iniciação de uma protagonista extremamente importante que é a Ailyn. Então é neste momento que a gente conhece a Ailyn, que é a verdadeira protagonista dessa saga. Então vamos pro próximo. A Rainha das Sombras já veio para quebrar tudo aquele gosto ruim que eu tive com o livro anterior. Este daqui foi Surtos, né? Porque dá pra você ver a diferença. Peraí. A diferença de um pro outro. Eu fiz muita anotação. Esse livro aqui me deixou de boca aberta. Os plots que tem aqui são, assim, bizarros. Tem mais uma protagonista também sendo melhor apresentada, que é a Menon Bico Negro. E, cara, não dá. Ela é maravilhosa. No livro anterior eu não tinha gostado dela. Eu tava tipo assim, ai que saco, de novo essa história das crocas, das dentes de ferro e não sei o que. Mas depois que veio este livro aqui, gente, a Menon, ela virou uma das minhas protagonistas favoritas. Não é à toa que naquela seleção de capas que tem, que uma complementa a outra, sabe? A azulzinha. O pôster é da Menon. Entendeu? Não é nem da Ailyn, é a Menon, porque ela é essencial demais na história. A questão do Dorian também. Nossa, quanto chorar por causa desse menino. Chorei demais. Aqui a Ailyn e o Rowan, a gente começa a conseguir, né, ter uma sensação muito melhor dos dois juntos. O Cale eu ainda tava odiando demais esse homem, pelo amor de Deus, que ódio. E o final deste livro aqui quebrou tudo o que eu li nos outros livros. Quebrou demais, quebrou tudo. O plot veio assim, ó, pra desmantelar o universo assim na minha cabeça. E eu terminei chorando e fiquei assim, sabe, me balançando. Pensando, meu Deus, eu não acredito. E foi um dos melhores plots que eu li na minha vida. Foi um dos melhores plots que eu li na minha vida. Que plot bizarro. Gente, não dá. Só que ao mesmo tempo, aquele foi assim, maravilhoso, ele me deu medo. Então, novamente, eu fiquei um belo de um tempo sem ler. Mas foi um tempo bem menos longo, né? Foi em torno de 6 meses. E aí, vamos pro próximo livro. Série de Tempestades. Aqui a gente vai conhecendo a Ailyn do jeito que ela é, uma guerreira forte, independente, que tá atrás de um exército para conseguir derrotar as forças do seu inimigo. E aqui a gente vê ela montando a sua armada, indo atrás. Uma delícia.
a viagem, os protagonistas por trás que vão sendo introduzidos também são incríveis. A gente vai ver muitos protagonistas, tipo o Locan, a Elide, que são assim, sem palavras, maravilhosos. A gente consegue aqui ter uma noção da força que essa mulher tem, sabe? Ela treinou muito para conseguir dominar os seus poderes e aqui a gente realmente vê ela conseguindo fazer as tempestades assim que basicamente chacoalham todo o continente. A gente revisita alguns protagonistas lá da lâmina e nossa, a sensação de nostalgia é enorme, é enorme. E tem uma batalha aqui final que vai te deixar de joelhos assim no chão enquanto você chora e se embala, porque puta merda, é pesado, é pesadíssimo. Tem umas revelações muito importantes também no final. Depois que chega assim o final daquela batalha, assim, olha, meu Deus. Eu fiquei com medo dos próximos acontecimentos porque eu sabia que eu ia chorar demais. Eu sabia. E a autora, que não é boba nem nada, ela fez o quê? Ela criou um livro, que é Torre, que tá acontecendo ao mesmo tempo que este livro aqui, que é o Império de Tempestades. Então os dois acontecem ao mesmo tempo. Tem muita gente que intercala um capítulo com o outro. Eu não fiz isso. Primeiro eu li esse, depois eu li esse. Tem muita gente que não lê este aqui inteiro porque não gosta do Kayle, né? Porque a gente tem um ranço coletivo desde a Coroa da Meia-Noite e vai se arrastando. Então tem essa opção. Ou você lê intercalado, ou você lê primeiro este, depois você vai pra este. Torre. A minha amiga Cris e a minha amiga Isa me convenceram a ler. Elas falaram pra mim ler porque era maravilhoso, que eu não tinha que ficar me apegando àquele ranço do Kayle, e elas estavam certíssimas, até porque tem muitos protagonistas legais sendo introduzidos aqui. E o Kayle foi mandado pelo Dorian pra um local chamado... Como é que é o nome? Não lembro o nome bem certo, mas eu sei que lá tem uns Kagan e os Kaganato. Ele foi, né, enviado como um emissário para conseguir tropas e ajuda para eles derrotarem um inimigo em conjunto do continente. Afinal, não é ameaças apenas para ele ou para meia dúzia de pessoas, não. É para todo mundo. E, gente, a ameaça é verdadeira, ela é forte, ela é poderosa e muita gente se esquece disso. Aqui, basicamente, a gente vai ver o Kayle passando por um processo de cura. E aqui então a gente vai acompanhando. Tem uma protagonista maravilhosa que existe aqui. A Nesrin também, ela é muito melhor adaptada, onde a gente consegue ver, né? Porque a gente vê ela em alguns outros livros, porém aqui a gente realmente conhece quem é a Nesrin. E tem mais protagonistas chegando, e todos são muito bons, eles complementam demais a história. E eu me apaixonei por este livro, viu, gente? Eu me apaixonei por este livro. Eu nem sei se eu falei, mas o livro 4 eu dei 5 estrelas e favoritei. O livro 5 eu dei 5 estrelas e esse daqui eu favoritei também. Um livro que eu achei que eu não ia gostar, eu favoritei. Isso me deixa muito feliz. O final desse livro me deixou chorando, mas de um choro gostosinho, sabe? Porém, com aquela sensação de apreensão, porque tava vindo com o reino. A gente sabe que é puro choro e lágrimas, né? Eu não fiz as marcações ainda nesse livro porque eu li pelo Kindle. Eu não estava em condições de segurar este calhamaço no inverno. Que leitura épica. É épico, não tem outra palavra para descrever. Todo amante de fantasia que se preze e lê Trono de Vidro vai favoritar este livro aqui e falar isto. É épico, dolorido, demais. Especialmente no começo, porque tem aquele plot, né, do Império de Tempestades, que é o livro 5, que a gente vai acompanhar aqui. E ele é dolorido demais, gente. Nossa, é muito triste. Eu chorava horrores, porque não tem como. Na verdade, eu chorei durante o livro inteiro. Muita perda, muita morte, muito sofrimento, porque eles estão em guerra. Aqui, oficialmente, a guerra tá acontecendo e é guerra pra todo lado, é guerra o tempo inteiro. E a gente vê os protagonistas separados e a gente quer que eles se encontrem e cada um tá sofrendo muito em um canto. Então a gente fica aflito da angústia, desespero, ao mesmo tempo em que eles precisam estar juntos, eles não conseguem ficar juntos, porque cada um tem um papel muito essencial em cada parte do continente, não tem como simplesmente abandonar tudo só para se juntarem, sabe? Mas aqui a gente vai acompanhando muita coisa, não tem como eu falar sem dar spoiler, então eu nem vou falar muito. Mas é épico, é tenso, é triste, é revelador. Ah, e assim, cara, eu senti que isso conectou com outros universos aqui da autora,
conectou, cara. Tem um aparecimento aqui de um personagem muito importante que me deixou, assim, emocionada. E não dá, não dá, não dá. Eu até quero gravar pra vocês um vídeo sobre a melhor ordem de ler os livros da Sarah J Maas, porque tem uma ordem que é melhor, sabe? Que eu fiz e eu acho que as pessoas iriam se encontrar melhor. E assim, a sensação de nostalgia, alegria, satisfação é indescritível. Este livro aqui entrega tudo e mais um pouco. Vale cada página e você lê elas como se não fossem nada. Porque tudo é muito importante, não é nada enrolado. É tudo essencial. E a guerra final, ela é densa, viu? Agora eu posso falar com propriedade pra vocês que Trono de Vidro é minha saga de fantasia favorita, porque ela é a mais bem construída. E não tem como, né? Até a Sarah J Maas, nos agradecimentos do último livro, ela fala, né, que ela escreveu esses livros aqui, ó, durante décadas, né? Ela começou com 15 anos, então hoje em dia a gente acompanha a Sarah, ela tá com acho que 30 e poucos, quase 40. Então foi um longo período de escrita, de aprendizado, a gente vai evoluindo junto na história, junto com a autora, a gente vê a escrita dela sendo moldada, sendo modificada. Eu acho isso sensacional, dá vontade de reler os primeiros livros, porque depois do terceiro tudo muda, o tom, a história, tudo, porque tem aquela quebra, né, aquele impacto principal. Mas assim, se você gosta de fantasia, você precisa ler essa saga. E não tem como, não tem como. Ela é maravilhosa. Pra mim, ela é tipo nível Game of Thrones, sabe? E é isso, gente. Não tenho muitas palavras a não ser alegria por ter conseguido finalizar essa saga, especialmente pelas minhas amigas que me encorajaram e me incentivaram demais. E eu não entrei em ressaca literária. Eu consegui, no final das contas eu consegui. Então, galera, o vídeo de hoje era este. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam Sarah J Maas, que vocês leiam Trono de Vidro, que vocês se apaixonem por Aelin e Rowan e Kael e Dorian e todos os outros protagonistas e personagens que existem nessa saga. E, é claro, quero mostrar pra vocês que eu tenho uma Aelin e essa cena acontece dentro do livro. Ela com a espada. Ai, meu Deus, quando eu cheguei nessa cena eu chorei, porque eu tenho ela e eu nem sabia que era de uma cena que aconteceu dentro do livro. Mas olha que linda. Esse aqui quem fez pra mim foi a Milena do Biscuit Literário. Eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês e, gente, ai, deixou tudo mais especial. Então é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.